Queridos, graça e paz. Quero pedir a cada um de vocês que são inscritos no meu canal que me ajude a divulgar esse canal, como eu sempre tenho pedido. A intenção é de pregar o Evangelho da graça de Deus, ensinado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, para que a mente das pessoas possam serem abertas e elas viver essa liberdade que esse Evangelho nos traz, para que as pessoas possam adorar esse Deus em espírito e em verdade, 24 horas por dia, que possa focar nele como o único, como soberano, como centro de tudo e de todas as coisas, para que as pessoas possam reconhecer ele como o único pastor, como o único Senhor, e que ele possa exercer o senhorio na vida de cada uma dessas pessoas. Essa é a intenção. E então, me ajude a divulgar esse canal. Eu me chamo Levi Salles, não vivo disso, nunca vivi em todo o tempo que passei dentro do sistema religioso, que foram 46 anos, nunca tive ajuda, nunca tive salário, nunca vivi dependendo de dízimo, de oferta, ou da doações de quem quer que seja dentro desse sistema religioso, porque eu sempre fui contra isso. Trabalhei durante 40 anos e sou um aposentado, graças a Deus, e tenho vivido uma vida vitoriosa em todas as áreas da minha vida. Quero ler aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, que diz assim no capítulo 1, versículo 17 e 18: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Sobre o tema, eu era cego, a graça abriu os meus olhos e agora vejo. Quero compartilhar convosco uma palavra nessa epístola de Paulo aos Efésios, sobre esse tema. Queridos, por que eu digo que era cego? Os olhos aqui eram como o de Geazi. Você conhece bem essa história do moço que andava com Eliseu. O moço vivia ao lado de um homem, e que esse homem tinha uma experiência profunda com Deus, que era Eliseu. Eliseu tinha uma vida de bênçãos e de completa vitória. Deus era com Eliseu. Eliseu descansava em Deus. Quem vive e anda em graça, descansa em Cristo. O que é descansar em Cristo? Descansar em Cristo é repousar e reinar e triunfar e confiar totalmente em Cristo e viver aqui reinando nele, tendo a mente de Cristo e assim despreocupado das coisas terrenas. Quem anda em graça, quem tem a mente de Cristo, ele reina e triunfa, ele repousa e descansa. Ele
Ele não vive preocupado com as coisas desta vida, como muitos vivem preocupados em ter, em possuir, em conquistar, voltado para as coisas materiais, como se fossem viver aqui centenas de anos, e então ficam concentrados nas coisas desta vida, nas coisas desta terra, e se orgulham do que têm, se orgulham do que possuem, e quanto mais tem, mais vão em busca, mais querem. Tem muitos crentes que têm medo de perder o que têm. E querem cada vez mais ir em busca das coisas materiais, voltado para as coisas desta vida, para as coisas daqui da terra. Se preocupando com o amanhã, quando o amanhã pertence a Deus. E se o amanhã vier, Deus cuida de nós, como Ele sempre tem cuidado. E então, quando nós reinamos em graça, quando nós descansamos e repousamos nele, somos conduzidos e orientados pelo Espírito Santo que vive e habita nos seus amados. Nós somos o templo, somos o santuário, somos a morada do Altíssimo. Ele habita no nosso espírito. E testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E então nós vivemos aqui neste mundo, assentado com Ele nas regiões celestiais, voltado para as coisas espirituais, porque nós somos espirituais e não carnais. E daí você pergunta, mas eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que ter, eu tenho que possuir. Quando nós descansamos e repousamos nele, Ele cuida de nós. Somos protegidos e guardados por Ele. Somos sustentados por Ele. Ele é o nosso pastor e nada nos falta. Ele é o Senhor. E Ele exerce o senhorio por completo, por total nas nossas vidas. E Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe do que nós necessitamos. Daí que Ele provém tudo e nada nos falta. Sabe, queridos, a religião, ela cega, ela atrofia e só nos faz enxergar aquilo que querem que nós venhamos enxergar. A mente carnal, ela é atrofiada e voltada para as coisas dessa vida, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 8. As pessoas estão voltadas para a matéria, para as coisas da carne, para as coisas materiais, para o dia a dia. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 9. A nossa mente tem que ser espiritual, porque o Espírito habita em nós, como eu disse ali no início. O nosso espírito é revestido de carne, e nesse espírito habita o Espírito de Deus, e esse Espírito testifica que nós somos filhos de Deus, e então nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Somos o templo, somos o santuário da morada dele. Portanto, nós somos santos, consagrados. Temos a nossa mente voltada para as coisas celestiais, para as coisas de Deus. É a mente de Cristo. E assim, então, vivemos em dignidade de vida. Esse sistema religioso, ele é tão sagaz que consegue atrofiar as mentes das pessoas e cegar os olhos para que elas não venham enxergar. É isso que eles fazem. A Bíblia diz que são cegos guiando cegos. As pessoas não querem enxergar. As suas mentes estão tão atrofiadas que elas fazem tudo aquilo que eles querem que as pessoas façam. E tem pessoas que estão tão cegas que até defendem
todas essas coisas, esses preceitos, esses fardos pesados que são colocados sobre os seus ombros. E as pessoas ainda os defendem. As pessoas não conseguem enxergar as grandezas e os beneplácitos de Deus, porque elas estão cegas, suas mentes estão atrofiadas, os seus olhos estão fechados. Na situação lá de Geazi, Eliseu estava cercado pelo exército da Síria, e Geazi olhou e viu um grande exército, e ele diz para o seu senhor: são muitos os que nos cercam, mas quem descansa em Deus, quem reposa em Deus, quem tem a mente de Cristo, quem é voltado para as coisas espirituais, elas estão tranquilas, porque o seu pastor o conduz aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, e refrigera a alma. E era assim que Eliseu estava. E então Eliseu diz para o moço Geazi: os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Olhos espirituais, olhos abertos. Geazi era cego, não conseguia enxergar essas coisas. E assim são muitos dentro desse sistema religioso, dentro dessas instituições chamadas evangélicas, completamente cegos, cumprindo dogma, liturgias, rituais, preceitos dos homens, fazendo tudo que o seu mestre manda fazer, buscando primazia, ostentação, querendo estar em destaques, disputando lugares uns com os outros. Mas quando a pessoa está no corpo de Cristo como uma unidade, e ela sabe da sua importância nesse corpo, então ela trata todos de maneiras iguais, e ela então sabe que o cabeça desse corpo é Cristo, então ela vê Cristo como soberano, como o Senhor, que a primazia é dele, que tudo é dele, por ele e para ele. Ele é o centro de tudo e de todas as coisas. Na graça de Deus, ela consegue enxergar os beneplácitos que Ele já nos outorgou. E que nós só temos que tomar posse. Nós não ficamos como lá na religião, fazendo isso, fazendo aquilo, para que possa alcançar, para que possa ser abençoado. Nós já somos abençoados. Tudo que tinha que ser feito, Ele fez. E com os nossos olhos espirituais abertos, iluminados, nós enxergamos a grandeza dos beneplácitos de Deus, que são muitos e que estão ao nosso inteiro dispor. Nós andamos e reinamos em graça. Andamos pela fé, porque o justo viverá pela fé. E é assim que nós vivemos quando nós estamos na graça de Deus. Lá no sistema religioso, eles ficam numa eterna barganha, com sacrifícios do toma lá da cá, numa esperança que se vê. A graça diz que isso não é esperança, porque não podemos esperar algo por algo que já temos. Como é que eu vou esperar por algo que eu já tenho? Ele disse que eu já sou abençoado. Ele disse que eu já sou salvo, que eu já sou eleito, que eu já sou predestinado, que eu já sou propriedade exclusiva dele. Como é que eu vou ficar esperando por uma salvação que ele já me deu? Vou ficar esperando por bênçãos que ele já me deu, por proteção que ele já me deu. Já somos mais que vencedor. O apóstolo gentil, ele nos doutrinou assim, dizendo: em Cristo somos mais que vencedores. Somos, não iremos ser, nós somos mais do que vencedor. Somos amados e escolhidos por Ele, eleito nele, somos santos, irrepreensíveis, predestinados e filho de adoção. Já temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados pelas riquezas da sua graça.
É assim que somos para o louvor da sua glória. Agora, para aceitar essas coisas, para entender isso, sim, é ter os olhos do entendimento abertos e poder dizer: eu era cego e agora vejo. Durante muitos anos eu era cego, eu não conseguia enxergar, porque eu estava voltado para tudo aquilo que as lideranças diziam, e acreditava em tudo que eles diziam, e mesmo que você viesse a discordar, você não podia questionar, porque é assim que acontece dentro dessas instituições. Os líderes não podem ser questionados. Eles criam preceitos, eles criam dogmas, e os fardos vão sendo cada vez mais pesados sobre os nossos ombros. Cada vez mais aprisionados dentro desse sistema. Agora, com os olhos abertos, que é a mente espiritual, nós olhamos em direção ao céu. Alegra-se nesta vida e tenha sua mente estimulada no tocante às coisas dos céus. Esquece as coisas desta vida, esquece as coisas terrenas. Reina em graça. Volta-se para as coisas espirituais, para as coisas dos céus, para as coisas de Deus. E as outras coisas, Ele já te tem acrescentado. Alegra-se nesta vida. Tenha sua mente estimulada no tocante às coisas do céu. Seu homem interior encontra o renovo diário por meio da fé. Porque o justo viverá pela fé. Nós andamos por fé. Nós não esperamos nada daquilo que nos prometem. Daquilo que eles tentam colocar à nossa frente, nós não esperamos. Porque nós vivemos pela fé. E por fé nós já possuímos, já tomamos posse, nós já temos, nós já somos. Porque Ele já nos deu. O homem interior encontra o seu renovo diário por meio da fé, aumentada, e do desejo em relação àquilo que não se vê. Isso é viver por fé. A mente, carne, é exposto a tudo isso. A velhice é uma ameaça para as pessoas. Procura agarrar inutilmente a sua mocidade. É assim que as pessoas vivem, não pensam nas coisas dos céus. Ficam voltadas 24 horas para as coisas desta vida, para as coisas aqui da terra. Querendo ter, querendo possuir, querendo conquistar. A nossa esperança, ela está em Deus, que é o possuidor de tudo e de todas as coisas. Então as pessoas não pensam nas coisas dos céus. Entra e vive em pânico ao ver que quanto mais ele tenta segurar com a tenacidade esta vida, mais ela lhe escapa das mãos. É assim que está acontecendo com muitos que se dizem crentes, que se dizem evangélicos. A mente carnal são os falsos mestres da religião que obtêm o controle por meio da sua arrogância. É isso que esses líderes, a sua maioria, são: arrogantes, presunçosos, cães gulosos, preocupados com as coisas desta vida. Vivem do seu dízimo, das suas ofertas. Vivem ostentação. Tem os melhores carros, tem as melhores casas, mora nos melhores condomínios. Você que trabalha, talvez não tenha,
Mas eles têm, porque vivem às suas custas, do seu dízimo, da sua oferta, porque é isso que eles querem, e eles transformaram esse evangelho em um grande negócio. Que obtém o controle por meio de sua arrogância, das representações enganosas e da escravidão dos seus cegos seguidores. As pessoas estão cegas, como Joazi estava cega. Elas não conseguem enxergar. Eles precisam terem as suas mentes abertas, ter a mente de Cristo, os olhos espirituais abertos. Eu era cego, eu não conseguia enxergar muitas dessas coisas. E assim, então, eu me tornava um religioso, um fariseu, um hipócrita, um demagogo, vivendo uma falsa religião, falando de um Deus teoricamente, mas que na prática não era esse Deus. Esse Deus que a religião apresenta não é o Deus da Bíblia, não é o Deus de Paulo, não é o Cristo ressurreto. Porque o Cristo ressurreto, ele reina em nós. Nós com ele e ele em nós. Somos ramos enxertados na videira. Vivemos porque sabemos que sem ele nada nós podemos fazer. Nós não esperamos nada dessa vida, porque estamos voltados para as coisas dos céus, para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. É isso que o Evangelho da Graça faz com as pessoas. Abre-lhe os olhos. E aí as pessoas reinam e triunfam em graça. Elas servem um Deus que é Espírito, em verdade. Não tem um lugar específico. São 24 horas por dia adorando esse Deus. Em graça é isso que acontece. Experimente o Evangelho da Graça de Deus. Experimente. Você vai ver a diferença desse Evangelho que é pregado e ensinado dentro das instituições religiosas. Eu fui um prisioneiro desse Evangelho durante quase 50 anos. E nesses 4 anos que eu vivo o Evangelho da Graça de Deus, eu vivo uma vida de realidade. Não é uma vida de faz de conta. Uma liberdade plena na pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu não tenho mais fardos pesados sobre meus ombros. Eu não sigo o preceito dos homens, rudimentos da lei. Eu estou fora de liturgias, de dogmas e de rituais. Eu sirvo um Deus vivo, o Cristo ressurreto. Não o Cristo Nazareno, filho de Davi, o Cristo antes da cruz, mas o Cristo que morreu e ressuscitou e de uma vez por toda nos libertou, apagando todos os nossos delitos e ofensas, para que nós não vivêssemos mais nas obras da carne, porque ele mesmo disse que a carne para nada presta. E então no Evangelho da Graça de Deus nós aprendemos a ser espirituais, e é o que nós somos, mesmo vivendo aqui nesta vida. Então nós não temos medo da morte. Sabe por quê? Porque nós sabemos que vamos voltar para o lugar de onde nós viemos. A religião, ela traz uma insegurança quanto à morte. Daí que as pessoas têm medo de morrer, porque elas não têm convicção nem certeza para onde vão.
Porque a religião diz, se você fizer isso, você perde a sua salvação. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Porque é isso que eles ensinam, é isso que eles dizem. Eles não dizem para você que você é um predestinado, que você é um eleito, que você é uma propriedade exclusiva de Deus. Mas eu digo para você, você é eleito, você é propriedade exclusiva de Deus. Você é salvo, o seu espírito vai voltar para Deus. O dia que o seu corpo voltar para o pó da terra, o seu espírito vai voltar para Deus, mesmo você estando dentro desse sistema religioso, dentro dessas instituições religiosas. O que falta para você é viver a liberdade plena em Cristo Jesus. E no Evangelho da Graça você vive. No Evangelho da religião, não. Você é salvo, sim. Porque antes da fundação do mundo, Ele já te escolheu. Mas dentro da religião, você vive com fardos pesados. Você vive cumprindo rituais, liturgias, dogma. Vive em submissão, uma liderança humana. E no Evangelho de Cristo, somos todos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. Somos todos irmãos. E sabemos que nesse corpo, que é o organismo vivo, tem uma cabeça, e o cabeça é Cristo. E então, nós reconhecemos que o senhorio é dele. Há um só Senhor. Reconhecemos que o pastoreio é dele. Há um só pastor. Reconhecemos que há uma só fé, que essa fé vem de Deus. Então a honra é dele, o poder é dele, a glória é dele, tudo louvor, tudo é dele. Reconhecemos que ele não divide a sua glória com ninguém. Que ele, como soberano que é, ele não tem nenhum inimigo, ele não tem nenhum adversário. Tudo que tinha contra ele, ele venceu, ele aniquilou. De uma vez por toda. Ele aniquilou a morte, ele venceu o pecado, ele venceu tudo, ele venceu. Então, essa é a diferença do Evangelho da Graça de Deus para o Evangelho das religiões, para o Evangelho do sistema. Essa mensagem, ela diz para você, abre os seus olhos. Assim como os olhos de Geazi foram abertos, comece a enxergar. Tenha a sua mente iluminada. Permita que o Evangelho da Graça de Deus lhe seja revelado pelo Espírito Santo. Porque quem revela é o Espírito Santo, é Ele que traz a revelação. A revelação que a teologia não traz. Que os homens com seus conhecimentos acadêmicos, filosóficos e outros conhecimentos não trazem. Eles que se dizem doutores, doutor em divindade. Eu conheço muitos que se dizem doutor em divindade. Tem títulos de bispo, de apóstolos, de pastores, evangelistas, enfim. E acham que são, e acham que sabem, e acham que têm todo entendimento, mas eles estão completamente cegos, porque o conhecimento vem através do Espírito Santo, que é o real intérprete. Somente Ele, o Espírito Santo, pode trazer a revelação da graça de Deus. Homem nenhum pode trazer, somente o Espírito Santo. Daí que são cegos guiando outros cegos. Na graça, você não ora pedindo, como no Evangelho da religião, das instituições, você faz. É um tal de pedir, pede, 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 e pede cura, e pede riquezas, e pede libertação, e pede isso, e pede aquilo. Porque estão preocupados com as coisas desta vida, com as coisas materiais, e não com as coisas espirituais. Por isso que oram pedindo. No Evangelho da Graça de Deus,
Nós fazemos confissões com ações de graça. É isso que nós fazemos. Esse evangelho da graça de Deus, ele é suficiente para abrir os nossos olhos são abertos. E aí nós passamos a enxergar tudo aquilo que Cristo quer que nós venhamos enxergar. Eu concluo dizendo, eu era cego, a graça abriu os meus olhos e agora vejo. Graça e paz. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.